Olá pessoal, boa tarde, muito boa tarde a todos. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, né, acompanhando. Estou aqui hoje no Conexão IFES, né, mais uma quarta-feira, 15 horas, como de costume. Esse é o momento, é o dia da semana em que a gente fala sobre pesquisa dentro do campus, dentro do IFES Vila Velha, agora de uma forma diferente, né, pelo momento que a gente está vivendo, mas é um momento especial, sempre é especial a gente falar de ciência, falar de pesquisa, que é que a gente chama até da quarta-feira de Quartou Quadpex, né, que é a Direção de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. E a gente tem guardado esse momento de quarta-feira para apresentar toda a comunidade de Vila Velha, comunidade capixaba, né, depois esse vídeo fica guardado no canal do YouTube, os grupos de pesquisa que existem no campus Vila Velha. Né, o campus Vila Velha vem crescendo nessa vertente e hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar mais uma coordenadora de um líder, que é líder de grupo de pesquisa e também é líder de várias outras atividades dentro do nosso campus. De quem eu estou falando? Estou falando da nossa professora Manuela Vilar Amado, que eu vou chamar daqui a pouco. A professora, então, vai falar hoje sobre o líder de grupo dela, que é titulado em Estudos de Pesquisa e Alfabetização Científica, Espaço de Educação Não Formal. Né? Mas, antes de eu chamar a professora, gostaria de fazer uma breve apresentação do currículo dela. Ela é graduada e mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas e ela é pós-doutora na área de divulgação e divulgação e ensino da ciência pela Faculdade de Ciências da Universidade de Porto de Portugal. Bom, vou convidar agora a professora. Já está nos escutando. Vou dividir a tela com ela. Olá, Manu. Ei, Wanderson. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um privilégio, só estou ajeitando aqui privilégio muito grande poder falar com você hoje. Espero que você esteja bem. A gente tem 30 minutinhos para a gente poder apresentar, né, o seu grupo de pesquisa, né, o seu trabalho, né, o trabalho do seu grupo, e esse é um momento muito legal para a gente debater. Então, primeiro, gostaria de te agradecer por você ter aceitado o convite. Né, eu fiquei muito feliz. Eu que agradeço. É uma oportunidade para a gente estar... Eu vou então vou sumir a tela agora, vou passar para aquela apresentação que você me mandou, e aí a gente vai conversando, tá bom? Tudo bem. Deixa eu só ver. Engraçado, eu faço isso direto e esqueço como eu troco a tela. Achei aqui, ó. Espera aí. Deixa eu me posicionar aqui. Opa. Eu acho que tá isso. Perfeito. Bom, Manu, então queria que você apresentasse, né, o seu GEPAC, né, falasse um pouquinho da gente, né, o que é o GEPAC, né, e aí quando você for autorizando, eu vou passando os slides, tá? Tudo bem. Bem, então, Wanderson, antes de falar do meu grupo, eu gostaria primeiro de agradecer imensamente o convite, né, do IFES, seu em especial, para a gente estar aqui falando um pouco, conversando um pouco, mostrando, né, o trabalho do GEPAC, que é o nosso grupo de pesquisa. E queria também parabenizar, né, você por estar promovendo esses encontros na quarta-feira, desse Conexão IFES, divulgando os grupos de pesquisa. Esse é um processo, é um evento, né, do que virou um pouco a pandemia e do qual a gente está ouvindo falar agora. Eu até anotei, porque às vezes eu até falo errado. É a liveização, né,
enfim, de tudo, né? Do ensino, de palestra, né? De Uhum. eventos, então tudo agora a gente tem trabalhado a partir das lives, né? Então, eu escutei esse termo com o Ático Chassot, que deu uma live recentemente, e ele é um dos nossos referenciais, né, do nosso grupo de pesquisa. Então, assim, queria parabenizar essa iniciativa sua, né, do IFES como um todo. Esse processo é um processo do qual a gente também tem trabalhado um pouco, que é de fazer a difusão científica, né? Uhum. Então, isso é um exemplo de difusão científica, tanto numa perspectiva de disseminação, que é falar um pouco para pares, para colegas, né, cientistas, e também um processo de divulgação científica, porque quando a gente é convidado, né, a estar aqui, a gente tem noção de que o público também pode ser um público do qual não esteja muito familiarizado, né, com as linguagens científicas das quais os nossos grupos de pesquisa trabalham. Então, a gente também tenta utilizar uma linguagem mais apropriada, então, fazendo então a divulgação científica, né? Então, parabéns por esse trabalho, né, de difusão, disseminação, divulgação científica, que vocês estão promovendo aqui. Eu acho que é uma forma diferente, né, que a gente encontrou, né, a gente tira sempre o lado bom, né, tentar tirar o lado bom de uma situação ruim, né, da gente tentar, né, promover de uma forma, vamos falar assim, né, de uma forma que eu acho que talvez não seria, né, feito, né, se a gente tivesse naquela rotina, né, e dos alunos terem depois acesso a essa informação, a esse material. Depois vai ficar, o material fica no YouTube, no canal do IFES Vila Velha, né? Toda a apresentação do grupo, né? Às vezes a gente está vivendo um cenário, né, Manu, principalmente que a ciência ela está sendo muito questionada. Não, então, assim, eu acho que o título do grupo, né, do seu trabalho, especificamente, passa por isso, de divulgação da ciência, né? Como é que... Então, a gente tem um problema, eu acho, muito sério, né, em todos os aspectos, que é da gente promover algo que é tão importante para a vida das pessoas. Então, eu acho que esse projeto, né, esse canal, ele vai servir como material para isso daí, para quando alguém quiser saber do profissional, do grupo, né, ter um local para encontrar e ter isso daí bem documentado. Então, vou passar novamente para a apresentação, por isso que está aparecendo só um pedaço de mim, que já tinha colocado aqui. Mas aí... Não, tudo bem, mas ó, você fica à vontade, tá, Wanderson, para Uhum. fazer as intervenções, né? A gente já convive junto, né? Dentro da DPEC, dentro da mesma direção. Você é meu chefinho, meu chefe imediato. Não Então, pode falar isso sinta-se aqui, não. aí bem à vontade para perguntar, para falar, se quiser. Eu acho que aqui não, né? Eu acho que é um Um bate-papo, bate-papo. uma regra específica. Eu até preparei essa apresentação, mais para não me perder, né? Para Uhum. poder trazer alguma coisa interessante para falar. Mas se você, enfim, achar que tem algum ponto do qual eu não toquei e que você acha interessante ou sensível, né, eu falar, Uhum. você fica à vontade, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, o meu grupo de pesquisa, ele tem essa logo, né? A gente chama ele de forma abreviada e carinhosa de GEPAC. Ele é um grupo de estudo e pesquisa. Estudo por quê? Porque a gente faz um grupo de estudos. Atualmente ele ocorre às quintas-feiras, né, pela parte da manhã, com os pesquisadores, alunos, enfim, envolvidos. E de pesquisa, porque a gente trabalha, né, com a pesquisa, é uma pesquisa focada para a educação, então é um grupo de pesquisa que está relacionado, né, com a área de ciências humanas, grande, né, dentro da área de ensino de ciências e matemática, e ele pesquisa o quê? Qual é o foco educacional que a gente tem trabalhado? A alfabetização científica e os espaços de educação não formal, do qual eu vou pincelar um pouquinho na apresentação, vou falar um pouco, né, do que se trata, tá bom? Tá Pode legal. passar, Vânia.
Então, você já fez, né, a minha apresentação, falou que eu contribuo também dentro da DPEX, coordenando alguns cursos, e eu não poderia deixar, né, enfim, de também divulgar esses cursos e falar rapidamente deles aqui. Então, hoje eu sou coordenadora do EDIV, né, que é uma especialização lato sensu, da ESMA, que também é uma especialização lato sensu, então estou coordenando 2 cursos de especialização. O EDIV, ele está agora com turmas regulares, então provavelmente, né, dependendo aí de como caminhar a questão da pandemia, a gente tem expectativa de abertura de curso, de turma, né, para o início do ano que vem, com processo seletivo agora no final, né, no segundo semestre. Quantas vagas, no EDIV, para o ano que vem? 25 vagas a gente vai abrir. E aí, é uma especialização, né, em educação e divulgação em ciências, né, que é a divulgação científica, por isso que eu chamei bastante atenção no início, parabenizando aí a iniciativa da divulgação científica, porque a gente tem trabalhado um pouco com isso. A ESMA, que é um curso à distância, eu sou coordenadora da ESMA, então ela ofertou uma turma em 2017, por enquanto a gente está na expectativa de recursos da CAPES, porque é um curso com fomento, né, da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, então a gente está ainda nessa expectativa, e se tudo der certo, a gente também espera ofertar a turma no ano que vem. Serão 150 vagas distribuídas em 5 polos, e um dos polos é o polo de Vila Velha. E eu também participo, né, como professora, orientadora, de outras 2 pós-graduações, agora estrito sensu, né, são mestrados profissionais. Então, eu estou no EduCimate, que é o mestrado em Educação em Ciências e Matemática, e no mestrado ProfQui, né, que é o mestrado profissional em Química. Então, hoje eu atuo como professora orientadora nesses 2 mestrados. E o GEPAC, ele, enfim, né, os pesquisadores e alunos envolvidos são pesquisadores e alunos que vêm, basicamente, né, desses programas de pós-graduação e também de cursos de graduação, a gente já teve, não temos no momento. Ó, meu gato, ele sempre gosta de participar das minhas aulas e das lives, enfim, de vez em quando ele vai passar por aqui. Então, o GEPA, e também alguns alunos, agora a gente está com alunos do integrado, também a gente já tem um histórico aí de participação de alunos do integrado, que tem sido bem bacana. Então, esse aí é o contexto, né, da onde eu atuo e de quem basicamente faz parte desse grupo de pesquisa. Então, é um grupo que tem foco, né, que tem um olhar para a educação em ciências. Acho que você pode passar, Márcio. E ficou pequeno, né? Não dá para ler direito. Aqui não dá para ler, vou tentar colocar a tela. Não, mas aqui. Tudo bem, não tem problema não. Na verdade, isso daqui eu fiz um print screen, né, do que a gente tem dentro Oi? Não, dá para ler, dá para ler sim, dá para ler se botar Então, quando a gente vai na CAPES, né, para você ver se o grupo está certificado ou não está certificado, a gente entra na página do grupo, né? Então, eu coloquei aí a página inicial da certificação, então é um grupo certificado desde 2013. Então, em 2013, a gente fundou, né, inaugurou o grupo, nasceu, mas ele já começou a ser gerado em 2011, vamos dizer assim, porque em 2011 foi quando o EduCimate começou, e aí a gente começou, eu entrei de uma forma, né, mais efetiva na área de ensino, e aí a gente iniciou esse trabalho, e aí sentiu a necessidade de montar um grupo de pesquisa a partir desse trabalho que se iniciou na primeira turma do EduCimate lá em 2011. E aí, então, a gente fundou ele em 2013. Então, é isso. Aqui a gente tem os líderes, né? Os líderes sou eu, sou a líder principal.
e o Eduardo Augusto Moscon, né, o Moscon, que é professor da UFES, e que ele começou o grupo junto comigo lá em 2013, e a gente caminhou, né, junto aí. Agora ele está se afastando um pouco, porque como ele é professor da UFES, ele, enfim, né, acaba se envolvendo em muita coisa lá, e ele está deixando de orientar, né, no Educimat. Não sei se ele realmente vai sair, mas a gente fica tentando segurar, né? A gente não quer que... A gente sempre quer manter essa parceria, mas a gente sabe também que é difícil, né? O professor estar presente de uma forma muito efetiva em outra instituição colaborando, porque geralmente isso não entra na carga horária, né? Você sabe disso, né, Romão? Que você está lá na U, geralmente não entra na carga horária, todo o ensino é a mais, toda a orientação é a mais, e tem uma hora que isso pesa, né? No início não pesava tanto, e agora acho que começou a pesar bastante para ele. Mas enfim, mas ele está com a gente ainda. Um outro professor que tem uma colaboração muito efetiva desde o início até agora, e mantém essa colaboração bastante efetiva, é o professor Atelson Bittencourt, né, que ele também é professor da UFES, ele lidera e é idealizador de um espaço, né, de educação não formal, que é o Museu de Ciências da Vida, da UFES. Hoje, esse espaço está, né, em Goiabeiras, mas ele começou em Maruípe, né, primeiro como uma salinha bem pequenininha, onde só tinha pouco material exposto. E depois ele conseguiu uma sala maior, né, produziu uma série de materiais junto com os alunos dele, e depois ele se especializou numa técnica que se chama de plastinação, porque é um museu focado em anatomia humana, e aí, a partir dessa técnica de plastinação, ele expandiu, e aí conseguiu, né, recentemente, tem mais ou menos um ano e pouco, que ele inaugurou um museu na UFES de Goiabeiras, ali perto do teatro. É um lugar maravilhoso, né? Deixo aí como sugestão de visita. Aqui tem uma fotinho desse espaço, né, do ladinho. Eu tive a oportunidade de ir nesse museu, eu acho que há 4 ou 5 anos atrás. Então, até hoje ele está em funcionamento lá, né? Então, ele estava em função, se você foi há 4 anos atrás, ele estava em Maruípe, na UFES, lá em Maruípe, no setor de anatomia. Eu fui uma vez que teve um evento da Semana de Ciência e Tecnologia, e foi ali perto do teatro, aí eu não sei há quanto tempo que ele está ali. É porque nesse momento foi um espaço improvisado, agora ele já está com um espaço que foi todo estruturado para atender as peças, né, para atender o museu, entendeu? Entendi. Mas, realmente, na Semana de Ciência e Tecnologia, o professor Atelson sempre participa da Semana de Ciência e Tecnologia com uma força muito grande. Ele já expôs no Palácio Anchieta, enfim, as exposições dele são bem conhecidas, assim, no público capixaba, né? Então, prestigiem aí o museu. E a gente tem trabalhado nessa parceria com ele, não, volta o Wanderson, por favor, a gente tem trabalhado nessa parceria com ele dentro dos espaços de educação não formal. E a gente hoje tem como, né, resultado aí desse trabalho de parceria já 3, né, filhas acadêmicas, né, que defenderam o mestrado, e uma coorientação que está acontecendo atualmente. Eu estou coorientando e o Atelson é o orientador principal. Então, a gente sempre tem estabelecido essa parceria para estudar o museu como um espaço, né, de formação e como um espaço de divulgação científica. Os alunos que defenderam o que você mencionou, foi em qual programa, Manu, que eles defenderam? São alunos de mestrado? Educimat. Educimat, né? Tá. Educimat. A gente tem hoje, eu até fiz as continhas aqui para falar para vocês, a gente tem hoje 21 alunos mestres pelo Educimat do grupo de pesquisa já. Caramba! Tá bastante. Tá com bastante aluno. Então, volta lá, Wanderson, que eu vou falar das linhas. Lá no outro slide está falando das linhas. Então, o nosso grupo, ele tem 3 linhas de pesquisa, né?
Um que é focado na questão da cultura sustentável. A gente tem trabalhado bastante dentro dessa cultura sustentável com o que a gente chama de educação ambiental, mais num viés crítico, que é a educação ambiental crítica. A gente tem mais outra linha de pesquisa que foca na alfabetização científica e outra linha de pesquisa que foca nos espaços de educação não formal. Tá? Então, essas são as três, né, vieses que a gente tem trabalhado com força. Lógico que, muitas vezes, um mesmo aluno abarca mais de uma linha, né? No trabalho dele, ele consegue dar conta de mais de uma linha. Mas outras vezes fica mais restrito a apenas uma linha mesmo. Estão bem distribuídos os alunos pelas linhas, né, aqui, né? Pode passar? Pode. Então, esse próximo slide é mais para mostrar para vocês, né, qual é as concepções conceituais que o grupo tem trabalhado, então qual é a abordagem conceitual. Então, a gente está dentro de uma linha de uma educação sociocultural. Então, eu trouxe Freire aqui para vocês, né, para dizer aí que ele é nossa grande inspiração, nossa grande referência, quando ele traz toda essa perspectiva da educação para a formação do cidadão, né? A educação para a cidadania. Então, só para enfatizar, já que é um grupo que trata de educação, a gente sempre precisa se posicionar, né? E de que educação a gente está falando? Então, a gente está falando de uma educação progressista, de uma educação que a gente chama de educação sociocultural. Pode passar. Outra referência que a gente utiliza com muita força no GEPAC acabou ficando errado, o Chassot. É o Chassot. O Chassot, a gente já teve o privilégio, né, de ter o Chassot aqui com a gente em 2 eventos, né? Um dos eventos, inclusive, que eu fui da comissão principal organizadora, convidou o Chassot para conversar no IFES conosco. Então, o Chassot, ele tem uma abordagem que é chamada de alfabetização científica, né, que internacionalmente é mais conhecido como letramento científico, mas aqui no Brasil se popularizou, né, como alfabetização científica. Então, existem outros sinônimos, mas a gente tem optado em dar continuidade a essa concepção que Chassot trouxe. Então, o que é a alfabetização científica, né? É aquela pessoa que tem uma capacidade de ter um óculos, né? Que é o óculos da ciência, ele consegue usar um óculos da ciência para fazer a leitura do mundo. Né? Então, acho muito interessante quando o Chassot fala muito da questão do uso do óculos. A gente tem o óculos da religião, a gente tem o óculos das questões de mágica, a gente tem o óculos da ciência, a gente tem o óculos da filosofia, a gente tem várias formas, né, de ver o mundo. E quando a gente olha o mundo com o olhar da ciência, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue utilizar conceitos científicos para ver o mundo, né? Então isso seria uma pessoa alfabetizada cientificamente. E uma das coisas que eu acho mais bacana em Chassot é quando ele diz que não é só você ver o mundo, né, pelo óculos da ciência, é você também, a partir dessa percepção de conhecer a ciência, de ver o mundo, entender a necessidade que existe de transformá-lo, e não transformá-lo de qualquer forma, mas transformar esse mundo para um mundo melhor. Então, gosto muito desses conceitos, né, que Chassot traz para a gente. Pode passar. Então, e aí dentro dessa concepção de uma educação sociocultural e dentro dessa concepção de alfabetização científica, a gente tem trabalhado com o olhar da educação integral, que eu chamo. O que é essa educação integral? Essa educação que vê que a escola, só a escola, ela não dá mais conta, ela não dá conta, né? Para você ter uma educação realmente do indivíduo como um todo, do indivíduo inteiro, a escola tem que perceber, a escola
precisa ter essa ciência de que ela sozinha não dá conta. E que uma das formas de promover essa formação integral é através, né, da educação não formal, que a gente chama. E essa educação não formal é diferente da formal, porque ela não exige, ela não tem aqueles currículos engessados, né? Ela não está preocupada com certificação, ela não tem tempos cronometrados, lógicos, né? Então, é uma educação que ela é intencional, que ela pode acontecer quando você estabelece relações, por exemplo, com ONGs, com a comunidade, ou quando você visita, né, um espaço de educação não formal. Então, a gente trabalha com essa concepção de GON, dessa educação não formal, que também tem o mesmo viés lá do Paulo Freire, que é uma educação muito mais preocupada com a formação para a cidadania. Então, quando a gente olha, né, os espaços de educação não formal, a gente olha para eles como um espaço que é capaz de trazer conhecimentos para além do formal, para além do currículo que a gente traz na sala de aula. Então, não é privilegiar um, nem é privilegiar o outro, é entender que os dois juntos, né, trabalhando de uma forma que a gente chama complementar, eles conseguem trazer uma formação mais integral. É isso. Pode passar, Wanderson, por favor. Bem, e aí como que a gente estabelece essas pontes, né, essas relações entre o formal e o não formal dentro do grupo de pesquisa, dentro do GEPAC? Então, a gente tem trabalhado com algumas práticas pedagógicas, sempre juntando a educação formal com a educação não formal. E isso perpassa como? A gente trabalha consequências didáticas, a gente trabalha com PBL, que é o Problem Based Learning, ou ABP aqui no Brasil, Aprendizagem Baseada em Problemas, ou ABRP em Portugal, que a gente tem um referencial de Portugal muito forte, e a gente acaba utilizando mais a ABRP, que é Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas. Né? Então, que é uma metodologia ativa, diferente do que a gente tem trabalhado, né, de forma mais tradicional na escola, e a gente tem trazido o PBL, que é muito mais comum no ensino superior, a gente tem trazido para a educação básica. A pedagogia de projetos, né, que é mais comum aqui no Brasil, e a abordagem temática. Então, a partir de uma grande temática, que isso a gente tem o suporte freiriano, né, dos temas geradores. Então, a partir da abordagem temática, a gente estabelece, né, alguns momentos pedagógicos, a gente gosta de trabalhar com os 3 momentos pedagógicos de Delis Oikov, né, que é a problematização, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Então, a gente tem trabalhado dentro dessas perspectivas aqui, conceituais, né, de práticas pedagógicas, para estabelecer uma relação do formal com o não formal. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês, né, uns 2 ou 3 exemplos de publicações, só para contar o que a gente tem feito. Uma das mais recentes é esse livro que a gente publicou no agosto do ano passado, em 2019. Foi um trabalho desenvolvido junto com a SEDU, né, com a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. A gente organizou um GT, um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, que foi formado em 2014, então, durante 5 anos, né, demorou 5 anos para esse livro ficar pronto, para realmente ele ser lançado. Foi um livro que tem mais de 40 autores, são 43 autores que participaram da escrita desse livro. A maioria deles eram alunos do EduCimate, agora ex-alunos, né, mestres e professores, principalmente da educação básica do Estado do Espírito Santo. Então, esse livro ele é gratuito, vocês encontram ele dentro do site do EduCimate, ou no portal Educaps, é só digitar o nome do livro que vocês conseguem baixar ele de forma gratuita. E você pode passar, o Wanderson?
Ele é um livro que o que tem dentro dele, né? A primeira parte tem questões conceituais que a gente discute em alguns capítulos. São professores do Educimate que escreveram esses vários capítulos, então citando alguns, o Sidney, o Carlos, a Graça, o Donizete, né? Enfim, entre outros. E a gente tem uma segunda parte do livro que trata especificamente dos espaços de educação não formal, que foi feito, né, que foi construído, potencializando o espaço, falando um pouco do espaço e, e propondo, né, sequências didáticas para serem trabalhadas na educação básica de forma interdisciplinar, a partir desses espaços de educação não formal. Então, é justamente o que eu tinha dito antes, né, fazendo a ponte do formal com o não formal. E aí são 22 espaços que tem o livro. Então, tem espaços mais comuns, né, como a Escola da Ciência, Biologia e História, mas tem espaços do Espírito Santo como um todo, são vários municípios atendidos, né, com espaços dentro do livro. Tem as aldeias indígenas de Aracruz, tem o Projeto Tamar de Guriri, enfim, tem vários espaços aqui, dentre esses 22, dentro do Espírito Santo, com grande potencial educativo e com uma proposta pedagógica, prática, viável, didática, para qualquer professor, né, poder utilizar. Então, foi um livro construído para o professor, né, para o professor de Ciências, História, Geografia, enfim, ele é bem interdisciplinar. Vocês fizeram um livro baseado em alguns espaços, então, em algumas regiões, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, Santa Teresa, tem um museu de Santa Teresa. Você consegue informação do trabalho do museu no livro? Isso. Isso aí. Então, você, por exemplo, na primeira parte, fala do potencial pedagógico do IMA, né, que é o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que lá tem o Museu de Biologia Melo Leitão. Então, fala um pouquinho de quem é o IMA, de como que o Museu Melo Leitão atende os seus visitantes, quais são os horários, como que faz para marcar visita, né, quais são os ambientes que tem, o que dá para discutir em termos de conteúdos, né, formais, dentro daquele espaço não formal. Então, tem todas essas informações iniciais e depois tem uma proposta de sequência didática para inspirar o professor, né, a construir algo parecido, similar, ou enfim, ou utilizar algumas daquelas atividades para complementar essa visita. 12 municípios eu contei aqui, né? 22 espaços divididos em 12 municípios do estado do Espírito Santo. Não sei se eu contei certo aqui. É isso aí, é porque tem, por exemplo, a Grande Vitória, né? Vitória vão ter muito mais do que um, né? Vão ter vários. Então, aqui a gente tem a Escola da Física, a Escola da Ciência, Biologia e História. E esses outros materiais aqui são o que, Manu? Então, como a gente está envolvido com o mestrado profissional, o que acontece, né? As nossas publicações, elas são focadas em publicações que têm um impacto social. Então, no mestrado profissional, o impacto social, ele é muito, muito, muito importante, muito, muito relevante quando você considera as avaliações da CAPES. Então, todo aluno, quando ele defende no mestrado profissional, ele precisa também defender não só uma dissertação, mas ele também precisa defender um produto educacional. E esse produto educacional, né, ele tem um impacto social, porque ele não é para atender outros especialistas, ele é para atender o professor. No caso, eu estou falando de professor de mestrado profissional na área da educação. Então, aqui no nosso caso, eu trouxe 3 exemplos que estão aí, de 3 materiais educativos, de 3 materiais que foram resultados de um mestrado, né? O primeiro, de um mestrado, mentira, uma de uma especialização. 2 de um mestrado e uma de uma especialização. Então, a gente tem 3 materiais. Um é um guia didático, esse primeiro que está aí, do Profiqui, é um guia didático para trabalhar a partir do PBL, né, um tema que é da amamentação.
que é do leite materno, dentro da educação básica. Então, a Pamela Gatti, ela trabalhou, né, com esse material, divulgando, é muito lindo. Inclusive, ela ganhou um prêmio, né, da Shell, Prêmio Shell Educação, com esse trabalho. Do lado, a gente tem um outro trabalho do Kleber. Ó, o Kleber tá aí, ó. Ele tá Ei, falando. Kleber, tá vendo? Mostrei seu trabalho aqui. Então, o segundo é um trabalho, eu trouxe o do Kleber, porque o Kleber trabalhou em Vila Velha, né? Ele pesquisou um espaço não formal e propôs uma sequência didática para ser trabalhada dentro desse espaço, que é o Parque da Mantegueira, que está ali do ladinho, né, da gente, do IFES lá. Não do ladinho, mas está bem próximo, né? E que é do Educimate, então, é um produto educativo do Educimate, e esse último é um produto educativo do IFES, do EDIV, que é a nossa especialização em divulgação científica. Então, também é um material lá, a gente não é obrigatório para o aluno, né, ter esse material, mas muitos alunos acabam desenvolvendo um material educativo e acabam validando esse material educativo, e isso fica como o projeto de TCC desses alunos. Então, esses materiais, queria fazer a divulgação, eles têm acesso gratuito. Então, qualquer um que entrar no site do IFES Campus Vila Velha, do Educimate, do Profiqui, do EDIV, né, vocês vão conseguir baixar esses materiais de forma gratuita. Então, eles são construídos para serem, né, disseminados mesmo, para que o professor, o educador, possa ir e baixar e utilizar de forma totalmente gratuita. Manu, fazer uma pergunta de curiosidade aqui. Pelo site, a gente consegue ter um controle de quantas pessoas já fizeram download do material? Já te passaram esse feedback alguma vez ou não, né? Então, quando está no Educapes, a gente consegue olhar lá pela estatística. Uhum. Mas o que acontece? Quando a gente começou a utilizar essa plataforma no ano passado. Então, a partir do ano passado, os nossos produtos começaram a ficar, né, depositados nessa plataforma. Você quer saber em média quanto que tem baixado algum deles? Ó, o livro, aquele livro que eu mostrei antes desses três, ele está com mais de 500 visualizações, né? Isso considerando o Brasil todo. Uhum. Agora, tem outras formas de acesso, né? Então, por exemplo, se você baixa do Educimate, talvez quem coordena a página consegue saber, mas eu não consigo, né? Então, só os que estão no Educapes é que a gente consegue ter esse controle maior. Eu perguntei porque, às vezes, é um feedback importante para os editores, os autores, né? Porque, às vezes, você coloca uma perspectiva num determinado assunto, você vai vendo aonde vai tendo uma melhor resposta, né? Até para você saber para onde você vai orientar o seu próprio grupo de pesquisa, né? Mas, assim, do livro que você lançou no passado, você já teve 500 downloads, para mim é uma super resposta, né? Já é um feedback que você está tendo. É mais para uma questão de área, né? Às vezes também na minha área eu vou percebendo ao longo do tempo como é que é o público, quem lê mais, né? Enfim, né? A gente vai tendo esse monitoramento também Eu uso o Web of Science, né? Porque no caso é artigo. Livro, acho que é mais complicado saber, né? Por isso que eu perguntei, mais curiosidade. Então, eu não sei como é que está nosso tempo, mas Nosso também a gente tempo já está no... a gente já estourou um pouco, né? Não, mas eu posso finalizar. Eu acho que vamos continuando, não tem problema não. A gente vai até umas 15h50, né? Vamos mais 7 minutinhos. Aí a gente encerra em 50 minutos. Então, pode ir falando aí as imagens, né? Acho que era importante o pessoal ter depois acesso a esse material, essa informação.
Uhum. Não, então, aqui eu só trouxe uma outra forma, né, da gente fazer esse material educativo. Nem sempre ele é só palpável, ele é só um livro, um guia. Às vezes ele é uma formação que a gente oferece, né, para a população, como uma forma de se capacitar, como uma forma de se atualizar num assunto. Então, esse é um exemplo que eu trouxe, que a gente fez em parceria com o professor Atelson, né, com o Museu de Ciência da Vida, lá da UFES. Então, a gente promoveu uma formação para professores, né, uma formação aberta, com um curso de extensão, onde ele foi desenvolvido, né, a partir de prática, que é o primeiro lá em cima, né, a primeira fotinho. Então, teve práticas dentro do laboratório de anatomia. O segundo, do ladinho, foram aulas, né, foram aspectos teóricos que a gente trouxe de atualização. Então, teve atualização tanto do próprio conteúdo do sistema nervoso, porque foi um curso focado no sistema nervoso, como nas questões da alfabetização científica, como também de sequência didática. Então, a gente promoveu essa discussão de conteúdo, né, e perspectiva de prática, de utilização, de colocar isso efetivamente para rodar, para acontecer dentro do próprio curso. Teve a visita ao museu e também teve a produção de material. Então, dá para ver, não sei se dá para enxergar na foto, mas tem um cérebro de gesso, né, onde os cursistas estão pintando as regiões do cérebro, né, as regiões específicas. Então, esse material foi para ele utilizar na sala de aula dele. Então, isso é uma forma de a gente fazer extensão, né, pesquisa, porque a gente tinha uma aluna, que era a Marina, que estava envolvida com essa pesquisa de mestrado do EduCimate, e é uma forma também da gente dar esse retorno para a sociedade a partir, né, de um trabalho de difusão científica. Então, queria mostrar essa outra forma, que a gente também tem trabalhado bastante com formação de professores. Pode passar, a gente já está terminando, esse já é o penúltimo. Bem, e eu trouxe essa imagem com uma reflexão final, né, para discutir um pouquinho que a ciência, o quanto que é importante a gente ver a ciência como um processo cultural, né? E aí, aqui tem uma espiral que a gente chama, que é a espiral da cultura científica, que foi proposta por Volt em 2003. Essa espiral da cultura científica, ela perpassa 4 quadrantes, e esses 4 quadrantes são as perspectivas, né, pelas quais seria importante a gente pensar a ciência, né? Então, a ciência, ela começa sendo produzida, ó, lá naquele quadrante número 1, inicialmente, ela começa a ser produzida dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, né? Dentro desse quadrante também tem os processos de disseminação científica que acontece de especialista para especialista, de cientista para cientista, que é um quadrante muito importante e que inicia todo o processo, né, do conhecimento científico. Mas ele não fica parado por aí. Esse conhecimento científico que é produzido, ele vai para a educação, ele vai para o ensino, que é o segundo quadrante, né, que é o quadrante que trata do ensino da ciência. Então, você tem o ensino da ciência nas formações dos cursos né, que estão envolvidos com a área da ciência. Você tem o ensino de ciências na educação básica, né, ciências, biologia, química, física, enfim, que também é muito importante, que também vem a partir da produção do conhecimento científico e que ele precisa ser difundido, né, ele precisa ser passado adiante, e isso acontece através da educação. Mas não para por aí, né? Às vezes a gente acha que a ciência para na educação, não. A gente precisa dar continuidade, né? Essa espiral, ela tem um fluxo que perpassa pelo terceiro quadrante, que é o processo de você fazer a ciência, o ensino para a ciência. Aqui, nesse terceiro quadrante, a gente vê principalmente, né, os museus e os centros de ciência, que são espaços que promovem, né, essa reflexão
divulgação, esse ensino de ciências de uma forma diferente, de uma forma focada na divulgação científica, mas também não pode parar por aí nesses espaços, né? Ele também precisa atingir a população como um todo. E essa população como um todo, ela é atingida a partir do quarto quadrante, né, que a gente tem os jornalistas, a gente tem a divulgação científica, a popularização da ciência, que é feita através de televisão, jornal, né, mídia social, enfim, de formas que abrange a sociedade como um todo. E aí, entender que a cultura científica perpassa por todos esses quadrantes é importante, porque às vezes, quando a consciência, né, por exemplo, de um cientista, às vezes o cientista ele quer ficar só no primeiro quadrante, ele acha que importa só ele produzir. Mas quando a gente fica muito focado no primeiro e no segundo quadrante e não dá conta de expandir isso do terceiro para o quarto, a gente corre muitos riscos, inclusive de coisas que estão acontecendo atualmente, né? Que aconteceram no ano passado, que estão acontecendo esse ano, que é essa desvalorização da ciência, são as fake news, né? Hoje a gente vê, por exemplo, falta de recursos, de verbas públicas para a ciência, mas também para museus de ciência, né? Então, a consequência disso foi, a gente viu no ano passado, né? Quando o Museu Nacional, que foi o primeiro museu do Brasil, foi o Museu Nacional. O primeiro museu de ciência do Brasil foi o Museu Nacional. Então, ele pegou fogo, ele foi completamente destruído, foi uma tristeza, né, sem fim, mas é falta de recurso, né, é falta de olhar para aquele espaço como um espaço muito importante para preservar a cultura científica, né, do nosso Brasil. E a gente vê, né, discutindo, por exemplo, a questão do quarto quadrante, o que tem se disseminado hoje, que é muito triste quando a gente não tem uma população alfabetizada cientificamente. É uma população que acredita em terra plana, é uma população que tem vários movimentos anti-vacina, né? É uma população que, em meio à pandemia, né, não acredita nos dados de quantidade de infectados, de morte, não acredita no isolamento, né? Então, é uma Nossa, meu gato agora voou. Eu tô adorando esse gato na live aí. Você vai me emprestar ele para as próximas. Eu vou levar ele para cá. Então, é isso aí. Uma desvalorização da ciência, né? Uma descrença da ciência. Então, a importância da gente pensar a ciência como cultura, né? E de também trabalhar com a difusão, divulgação em todos esses quadrantes. E é isso, acho que o último slide, o Wanderson, é só um agradecimento, né? Obrigada aí pela atenção das pessoas que estiveram com a gente aí. Obrigada. E tem o meu contato de e-mail, acho que não está dando para ver, tem que chegar um pouquinho mais para lá, isso. Meu contato. E curtam lá no Instagram, né, a nossa página lá do GEPAC, que a gente sempre tem colocado, divulgado o que a gente tem feito dentro do grupo de pesquisa. Então é isso, estou vendo a Isabela ali, vi algumas pessoas do grupo, Isabela faz parte do grupo de pesquisa, é professora do EDIV, né? O Kleber também faz parte do grupo de pesquisa, é professor do EDIV. Obrigada aí, gente, que bom ter a participação de vocês. Manu, adorei sua apresentação, né, do grupo, sua fala, suas colocações, né, uma defensora, né, da ciência, né? Acho que você carrega essa bandeira já há muito tempo. Acho que eu esqueci de comentar no começo, né? Mas essa bandeira da pós-graduação e da ciência no campus Vila Velha, eu posso dizer que você deve ser uma pioneira lá na instituição, né? O tempo que você já trabalha defendendo, né, a pós-graduação. Lembro que eu sempre falo isso, né? Conhecer bem o seu trabalho de perto quando eu assumi a direção. Então, eu te parabenizo por isso, por você carregar essa bandeira, né, por você olhar, né, assim, todo esse trabalho, né, bonito, né, essa integração, né, com as pós-graduações, né, 3 pós-graduações, não é para qualquer um,
né? Às vezes eu tô em duas, eu já penso em sair de uma e ficar apenas em uma. Você está em 3 pós-graduação e sendo coordenadora de uma. Então, isso é uma coisa que é muito gloriosa. A gente sabe que a gente está tendo um desgoverno para acabar com toda a pós-graduação no Brasil, de desvalorizar. E a consequência disso é a gente tem essa popularização da fake news. Né? Às vezes a sociedade ela prefere acreditar numa mensagem que vem no seu WhatsApp do que todo um trabalho científico, né, de décadas feito por pesquisadores como nós. Então, assim, só tenho que te parabenizar por tudo, né, esse seu, né, vamos falar assim, sua maneira de trabalhar, né, com a ciência no espaço não formal, dentro da educação, dentro da alfabetização, que é uma coisa é algo muito glorioso, né, que você mantenha esse dinamismo, né, essa vontade, né, a gente sabe que quando a gente está no serviço público, ao longo vai passando o tempo, a gente vai desanimando com as coisas que vai acontecendo. E você não, né? Você sempre manteve uma alegria e uma felicidade em tudo que você coloca a mão, né? Às vezes quando a gente vai na inauguração dos cursos de pós-graduação, todo aquele seu cuidado, aquele carinho, né, que você tem para receber os estudantes. Então, assim, eu só tenho a te agradecer, a falar que, como colega de trabalho, eu aprendo muito com você, para você saber, em nome da direção da pesquisa do campus, que a gente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, né, que você mantenha, né, que você continue, né, com essa vontade dentro da pós-graduação, né, de saber que é uma ferramenta transformadora, né. Quando eu vi você falando no começo, né, a gente pode falar que a construção de um grupo de pesquisa, ela parte no amadurecimento da gente dentro da pós-graduação, dentro da pesquisa. Então, acho que é legal que quando eu venho apresentar os colegas dentro de grupo de pesquisa, a grande maioria mostra a construção do grupo dentro da ciência, mas dentro da ciência sempre tem a pós-graduação, né? E acho que o seu grupo está muito claro isso, né? Essa passagem que você está no Ediv, no Educimate, agora no Profiqui, né? Também programa novo, e vocês já um trabalho que foi premiado, né? Fruto de muito empenho de vocês, né? Da Pamela, da Ana Raquel, da Denise, né? Que sempre é importante a gente estar divulgando, né, a ciência e a nossa instituição. Então, assim, queria dizer que sou grato por tudo, né, que você, né, continue bem nessa quarentena, né, firme e forte. Eu venho acompanhando as suas publicações no Instagram, né, com o do seu grupo, né, o GEPAC. E é isso, adorei falar com você, né, e tenha uma boa quarta-feira e vamos que vamos aí. Bom? E tirei uma foto. Obrigada, Vana. Eu tirei umas fotos aqui da gente, quer ver? Eu tenho essa daqui, vai ser Tirou? legal. Tirei, mas eu não saí na foto, né? Você quer que eu pegue o meu gato para bater uma foto com ele? Pega o gato. Vamos ver se ele vai ficar. Seu gato... Ih, acabou. Peraí que eu vou pegar um celular aqui. O gato teve participação especial. Gente, ó, esse é o Brutus, o meu gatinho. Quem tá aí, eu vi a Ladiane aí também, é minha aluna no Educimate, faz parte do grupo de pesquisa. Então, quem é meu aluno e que tá aí, com certeza sabe que o Brutus participa de todas as aulas. E também participa das lives. Tô tentando aqui, peraí que eu vou... Aí, botar minha mão pra cima aqui, ó. Ah, não vai dar certo. Você com dois... Aí, agora vai. Ah, foto. Olha lá, Vitinho. Bonito esse gato, hein? Brutus. É porque ele tá de olho fechado. Ele tem olho azulão, ó. Olha lá o olho dele. É lindo o olho dele, olha lá. Isso mesmo. A gente podia ter colocado ele no começo, né? Só ele lá aparecer, aí o pessoal ia... Né? Olha o gato da live do IPES. Aqui de novo. Ele gosta, não tem jeito. Então tá, Vanessa. Obrigadão, viu? Foi ótimo, adorei. Falou, tchau, tchau. Tchau, se cuidem, gente. E fiquem em casa. Quem pode,